É possível algo ser causa de si mesmo? Parece um senso comum filosófico que não, né? Que é impossível algo ser causa de si mesmo. E, no entanto, o filósofo neoplatônico Próclo, um filósofo importante, metafísico, sistemático do quinto século da Era Comum, ele afirmava que havia causas de si mesmo, que havia várias causas de si mesmo. Vamos entender como é isso. Para entender, vamos começar entendendo o absurdo. Né? Por que parece que é impossível que haja causas de si mesmo? Tem duas explicações aqui que eu vou oferecer para isso. A primeira é que uma causa é algo que dá existência a outra. Né? A causa dá existência a seu efeito. Logo, a existência do efeito depende da existência da causa, que assim é anterior ao efeito. Né? Pode ser uma anterioridade no tempo, né? Então a causa precisa já existir antes do efeito. Né? Então, por exemplo, o construtor existe antes da casa construída. Ou pode também ser uma anterioridade lógica. Né? Podemos ter duas coisas que existem juntas ao mesmo tempo, mas mesmo assim uma é causa da outra. Então, um quarto é aquecido, está aquecido e tem um aquecedor nele que está mantendo ele aquecido, mas a causa do calor que existe é o aquecedor. E os dois estão existindo ao mesmo tempo. E essa ideia de uma autoridade simplesmente lógica, de que uma coisa pressupõe a outra, fica até mais importante quando a gente fala de coisas que não mudam, de coisas que são perpétuas ou que sempre estão presentes. Né? Então, por exemplo, quando se busca causas de verdades matemáticas ou de verdades lógicas. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Outra razão... bem, e por que isso é uma razão para dizer que não há causa de si mesmo? Porque como a existência da causa sempre anterior ao efeito, para algo ser causa de si mesmo, ela teria que existir antes de si mesma. Né? Então ela teria que já existir como causa para se produzir como efeito. Então isso seria um absurdo. Outro jeito de entender por que a gente rejeita a causa de si é que uma causa é uma espécie de explicação. Né? Então, por exemplo, você está andando, de repente você vê um prédio que está destruindo uma vista. Né? Você sempre olhava para essa paisagem, era uma paisagem bonita, e agora tem um prédio que está tornando tudo feio. E daí você pergunta, por que construíram um prédio aqui? Né? Então você está buscando uma explicação. Você pode estar buscando a explicação da pessoa que construiu o prédio, ou das razões que levaram essa pessoa a construir um prédio. Né? Então, a causa dá uma espécie de explicação da existência daquela coisa. Ora, se a gente está perguntando pela causa, é porque a existência não é clara, a existência pede explicação. E se ela pede explicação é porque ela não explica a si mesma. Né? Uma causa de si é algo que explica a si mesmo. E como o contexto de buscar causas é o contexto de buscar explicações, que explicações são requeridas, daí você pode dizer, bem, então não faz sentido falar de uma causa de si. Agora, essas são razões clássicas que Próclo aceita e são até bem importantes para Próclo. Então, por exemplo, ele acha importantíssimo que a origem de algo seja diferente daquela coisa. Né? Que você precisa explicar as coisas, em última instância, por algo que é diferente delas. Porque senão você vai cair numa explicação circular, em que a coisa se explica e você daí não entende nada. Né? Uma pessoa pede por uma explicação da coisa e você só dá a coisa de novo, e daí você não explicou nada, a pessoa não ficou sem entender nada. E ele leva isso realmente a um nível muito alto, tanto que para ele a origem primária da realidade, que ele chama a unidade ou o valor, ele diz que o melhor jeito de falar dela é via negações, dizendo que ela não é. Mas daí ele explica que essas negações não são privações, né? Não são que a gente está dizendo que tem algo falta nela. Então, por exemplo, Platão, no seu diálogo Parmênides, ele diz que a unidade
não tem limite, não tem forma. E daí Proclo explica, isso não é porque falta a unidade, limite e forma. Não é que ela é uma coisa amorfa, né, sem consistência. Não, essas negações indicam que ela é causa. Ela é sem forma por ser causa da forma. Ela é sem limite por ser causa do limite. Então ele realmente, ele aceita essas colocações que nos levam normalmente a dizer que é impossível que haja causa de si mesmo. E, no entanto, ele fala disso. Ele não é sozinho em falar disso, né? Outro filósofo mais conhecido, Spinoza, né, que escreveu a sua Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, ele também fala de uma causa de si. Para ele, a causa de si é Deus, né, que é a substância infinita. E ela é uma causa de si porque ela inclui na sua essência, na descrição de o que ela é, o fato de que ela é. Né? A sua essência inclui a sua existência. Quando a gente pensa, compreende o que é uma substância infinita, a gente compreende também que essa substância infinita precisa existir. E isso configura a substância infinita, Deus, para Spinoza, como a causa de si. E é importante para Spinoza que só tem uma substância infinita, só tem uma causa de si. Proclo já nos dá uma perspectiva bem diferente. Ele diz que há muitas causas de si. Né? Ele até tem um termo para isso, que em grego é alphopostaton, e na minha tradução é manancial. Né? Ele tem até uma seção na sua obra, Os Elementos da Teologia, dedicado só a esses mananciais e como eles funcionam. Então, como é que é possível falar de uma causa de si, então? Vamos partir de um fenômeno conhecido, né, que é que existem coisas que a gente não consegue pensar sobre elas sem elas mesmas. Não dá para falar da linguagem sem linguagem. Não dá para pensar sobre o eu sem o eu. Quem está pensando esses pensamentos sobre o eu, se não o eu? Né? Não dá para falar de conhecimento sem ter conhecimento. Não dá para falar... se você está falando de conhecimento é porque existe ele. Porque senão você estaria na ignorância. Então você não falaria do conhecimento. Não dá para falar da mudança sem a mudança. Imagina que você tivesse uma espécie de epifania imediata que te mostrasse toda a mudança, todo o tempo de relance. Né? Então todos os eventos estão presentes para você de uma vez. Mas olha, se estão presentes para você de uma vez, você talvez veja todas as coisas que acontecem. Mas você não está vendo mais a mudança. Né? Nesse dar um passo para trás da mudança, você perdeu a mudança. Da mesma maneira que dar um passo para trás do conhecimento para explicá-lo, você entrou na ignorância, você perdeu o conhecimento. Né? Então, parece que ter coisas que têm essa estrutura circular. Né? Porém, ao mesmo tempo, essas coisas parece que elas têm sim referência a uma origem, referência a algum princípio que as explica. Né? Embora o conhecimento parece pressupor, ao mesmo tempo ele sempre é conhecimento de alguma coisa. Né? E na realidade, dentro do conhecimento, a coisa conhecida é o que determina aquele conhecimento. Né? A realidade é mais importante que o conhecimento, determina o que há para ser conhecido. Da mesma maneira, a mudança. Né? Se só houvesse coisas que mudam, daí elas iriam até o infinito e elas não se explicariam. A mudança é claramente algo que precisa ser explicado. Então, é preciso que haja algo imutável. Né? Isso uma versão muito resumida de argumento de por que a mudança implica imutabilidade. Um assunto bem grande na filosofia, mas é um que Proclo aceita. Enfim, também outra conexão, né, simplesmente de mudança e imutabilidade. Se você diz que tudo muda, que tudo sempre muda, né, então, mas a própria mudança não pode garantir isso, porque a mudança, se tudo muda e até mesmo a mudança muda, então a mudança poderia mudar para ausência de mudança, poderia mudar para repouso. Né? Se só tem a mudança, nada garante a mudança.
Então, parece que essas coisas que se referem a si mesmas, elas também, ou se pressupõem, ao mesmo tempo, elas apontam para algo da qual elas dependem. Então, ao mesmo tempo, elas se pressupõem e têm uma origem. Como que isso funciona? Esse tipo de coisa que vai fazer, para dizer, existe essas coisas chamadas mananciais, né, que se produzem. Mas agora que é o interessante. Para ele, não é que essas coisas se produzem do nada, né? Como eu disse, a coisa que existe antes de si mesma para se produzir, né? Como uma pessoa que é mãe de si mesma, né? Ou pai de si mesmo, né? Isso não é esse tipo de absurdo que não tem nada, e daí de repente tem algo, e de onde esse algo veio? De si mesmo. Não é isso. A ideia de Proclo é que essas coisas se produzem em torno de uma origem, né? Elas se produzem com referência a uma origem. Então, por exemplo, uma delas é a vida, né? A vida no sentido de a vida que está dentro de nós e que nos faz viver, né? A vida durativa, né? Que também se chama alma. Então, essa vida para Proclo, ela se faz uma imagem da providência, da ordem cósmica, né? Então, a vida, ela se produz enquanto uma imagem daquilo. Então, por um lado, ela depende de si mesma, porque ela se produz. Mas como que ela se produz? Ela se produz como imagem. Então, ela se produz como sua própria imagem daquilo. Um, a ordem cósmica por si é estável. Ela não produz nenhuma mudança. A, a vida já é mudança. E ela já muda. Ela é esse fluir constante de pensamentos e emoções e impulsos, né? Isso que nos faz viver e que a gente é como se fosse tomado por essa vida, né? Um, e essa vida vai continuar para a própria. Ela começou antes de nós começarmos e ela vai continuar depois de terminarmos. Essa vida, ela tem algo de sempre estar presente, de ser algo de perpétuo. Um, então, ela muda, sempre muda, mas ela tem uma referência intrínseca a essa ordem cósmica que é estável, a coisa imutável, né? E assim ela se produz como uma imagem dela. Por ser imagem é dependente, por se produzir é independente. Outra maneira de pensar isso é que as coisas que se produzem, então, por exemplo, vamos dizer, o conhecimento e a realidade, né? As coisas que se produzem, elas recebem a sua existência de sua causa, mas como elas têm um papel em determinar o que são, elas têm uma participação nessa criação de sua existência. Então, como eu disse, a gente não pode tomar um passo para trás do conhecimento para explicá-lo. No entanto, tem algo anterior ao conhecimento, que é a realidade conhecida. Então, para Proclo, o conhecimento se produz enquanto, né, imagem, expressão, reflexão da coisa conhecida, da realidade, e então, ele recebe a sua existência da realidade, ele como se fosse uma iluminação, uma expressão que parte dele, mas daí é o próprio conhecimento que determina que ele é conhecimento, que ele está virado para a realidade, né? Que ele não é apenas luz que sai, mas que ele é luz que volta. Então, é esse processo da coisa determinar a sua própria essência, dele determinar o que significa essa existência que ele recebe, que faz dela uma causa de si. Então, aqui dois jeitos. Um é a referência na autoprodução e outra a diferença aqui entre receber a existência, mas definir a própria essência. Agora, um terceiro jeito de entender essa ideia de causa de si é é que
de certa maneira, elas sim existem antes de si mesmas. Como que elas existem antes de si mesmas? É que tem uma potência, alguma raiz delas na causa. É algo que Proclo gosta de dizer, de expressar, dizendo que todo efeito permanece na sua causa, ao mesmo tempo que avança dela. Então, as causas em Proclo, idealmente, tipicamente, elas não fazem nada. São os efeitos que se destacam de suas causas. E eles se destacam porque tem alguma coisa deles que fica lá. Então, eu estou usando essa imagem de ser uma imagem, né? Ou dos efeitos que se produzem como imagens de suas origens. Então, se tem um efeito que é uma imagem, então ele é tipo uma cópia, ele tem uma semelhança com aquilo. Mas isso faz da origem um original, né? Ele tem essa capacidade de ser um original que aceita ser imitado de várias maneiras, ele é imitável. Então, no original já havia aquela imitabilidade que depois se realiza nesse efeito que daí orbita em torno da causa. Então, para Proclo, então, o conhecimento orbita em torno do ser, né? Ou da realidade. A vida ou a alma, ela orbita em torno da providência, e tem várias dessas relações de algo se constituir como imagem de outra coisa. Então ela recebe a existência como se fosse nua dessa coisa, mas como ela faz de si própria o que aquela existência é, então ela pode ser dita causa de si. Então essas são as maneiras como Proclo fala de causa de si. Eu aqui só dei uma abordagem assim de introdução e de sobrevoo das maneiras em que ele fala de causa de si. Quem tiver mais interesse pode ver nos elementos da teologia, que agora está disponível em português pela editora Odisseus. E lá ele fala bastante de mananciais, como eu disse, tem uma sessão só sobre isso. As proposições 40 a 49 são sobre esse assunto. E também, mas o assunto aparece já bem mais cedo, aparece já, por exemplo, na proposição 14, que é sobre a explicação da mudança. E, na verdade, esses mananciais têm um papel crítico na explicação de toda a causalidade para Proclo. Para Proclo, toda cadeia causal é iniciada, em certo sentido, por um manancial desse tipo, e é um passo importante na argumentação de Proclo para mostrar que a própria presença absoluta, né, que aquilo que só é presente, que não tem partes passadas nem futuras, mas que está inteiramente na presença, presente a si mesmo e presente às outras coisas, que isso é fundamental para que haja qualquer tipo de causalidade, né? Então ele tem esse argumento para que sobe de que há causas e efeitos, e que sobe até o fato que há uma presença absoluta, e a ideia de manancial desempenha um papel fundamental nisso. Então, se você estiver interessado nisso, se você estiver interessado justamente assim nessa ideia geral que é impossível que haja uma causa de si mesma, ou se você está interessado até mesmo em saber as alternativas à concepção spinozana de causa de si, né? Se você é alguém que se interessa por Spinoza e você quer pensar um pouco mais sobre, mas o que quer dizer essa ideia específica de causa de si, e você quer contrastá-la com outras, então realmente eu só posso recomendar a leitura de Proclo e de suas obras. Bom, obrigado.